Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à reunião de mediação. O meu nome é Chayane e hoje eu vou estar aqui como mediadora dessa sessão. Podem me chamar de Chayane mesmo, não precisa de maiores formalidades. Hoje eu tenho aqui no meu registro que as partes são o Christopher e a Jéssica. É isso mesmo? Isso. Posso chamar vocês pelo nome mesmo ou vocês querem ser chamados de outra forma? Pode me chamar pelo nome? Pode ser. Não, tudo bem, então. Eu gostaria de ressaltar a presença dos advogados, né? A doutora Joyce, advogada da Jéssica, o doutor André, advogado do Christopher. É isso mesmo, né? Isso aqui. Sim. Tudo bem, então. Jéssica e Christopher, vocês já participaram de alguma reunião de mediação? Sabem como que funciona? Não. Tá, então eu vou dedicar, né, um momento aqui para eu explicar para vocês como que é, como que funciona. Qualquer dúvida, vocês podem se sentir à vontade, podem perguntar, né, não tem problema nenhum. Então, a mediação ela é um método de solução de conflitos, né, alternativo, e nela a gente tem a figura do mediador, que no caso aqui hoje sou eu, e eu vou facilitar o diálogo de vocês, na tentativa de que vocês busquem uma solução, né? Cheguem em consenso a um acordo que seja benéfico para os dois. Aqui a gente não fala de alguém perder, alguém ganhar. Aqui a gente fala do ganha-ganha. Porque aqui os dois têm que ter um retorno positivo, né? É isso que a gente espera. E eu, na figura como mediadora, eu não posso dar orientação jurídica para vocês, né? Por isso vocês até trouxeram um advogado. E eu sou imparcial. Então, eu não estou aqui como juíza, e sim como facilitadora mesmo do diálogo. Tá bom? Uhum. Tem alguma dúvida? Não. Então, só queria frisar isso mesmo, né? E se vocês precisarem de alguma orientação jurídica, em particular com o advogado de vocês também, podem se sentir à vontade, né? Eu reservo um tempo para vocês falarem em particular, não tem problema algum. Então, se sintam bem à vontade mesmo. E eu espero, né, a minha expectativa para essa sessão é que a gente obtenha êxito, né, que vocês cheguem a um acordo, que a mediação seja ótima para vocês, né, que a gente atinja o nosso objetivo, que vocês consigam sair aqui com ganha-ganha, né, que não tenham que passar por nenhum processo judicial, que às vezes pode demorar anos, né, é muito complicado. Então, essas são as minhas expectativas. Gostaria agora também de esclarecer alguns pontos, algumas regras, princípios aqui para a nossa sessão. É muito importante que vocês sigam esses passos, essas regras. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, podem se manifestar, não tem problema algum. Vou falar aqui com vocês. São 3 pontos aqui, ó. Voluntariedade, né? Vocês estão aqui porque ninguém foi intimado, né? Todo mundo veio de livre e espontânea vontade, vieram aqui para esclarecer, né, esse impasse, isso é muito importante. A boa-fé, contar, né, com vocês para falar a verdade, contar com vocês com respeito, né? Todo mundo vai ter sua hora de falar, então, assim, isso é muito importante. E também queria estabelecer algumas regras com vocês de comunicação. A primeira, a escutativa, né? Tentar ouvir o outro com um olhar diferente, né, para aquele fato que aconteceu. Isso é muito importante. Não interromper, né, porque não interromper também é muito importante, porque a gente quer ter a fala do outro respeitada. Então, isso é muito importante. Tudo bem para vocês? Ok. Gostaria também de salientar aqui com vocês para vocês terem autodeterminação. Isso é muito importante. Quando eu falo de autodeterminação, é que cada um tente buscar a melhor solução e não fique preso assim, ao passado, ao que aconteceu. Tente ver a história de um novo ângulo mesmo, né? Ouvindo o outro de uma forma, se colocando no lugar do outro mesmo, uma forma mais ativa. Isso é muito importante para a nossa sessão, tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Não. Não? Tudo certinho? Uhum. Certo. Gostaria ainda de ressaltar aqui, na minha figura como mediadora,
Como eu disse antes, a minha imparcialidade, né? Eu não conheço nenhum de vocês, não conheço a Jéssica, não conheço o Christopher, não é mesmo? Sim. Então, assim, eu tô aqui imparcial, né? Só para ajudar realmente o diálogo de vocês. Não estou aqui como juiz, então pode sentir à vontade, né? Para expor os fatos. Até porque, né? Queria ressaltar aqui outro princípio, que é o da sigilosidade, né? Confidencialidade. Tudo que a gente falar aqui não pode ser utilizado como meio de prova, tá bom? É sigiloso. Eu não posso servir como testemunha caso venha ter alguma audiência, né? Caso vocês não entrem em um acordo, alguma coisa assim. Então, não precisa se preocupar. Podem falar abertamente. A única opção que eu poderia ser testemunha é caso ocorresse algum crime. Isso é muito difícil de acontecer. Espero que não aconteça aqui, né? Então, eu queria contar com a participação de vocês. Vocês entenderam os princípios, principalmente o de não interrupção, de escuta ativa, que são muito importantes para a gente chegar ao êxito nessa mediação. Sim. Tudo bem, então? Ok. Então tá. Então, vamos continuar então. Eu gostaria de estabelecer com vocês uma agenda para a gente seguir e para a gente se situar. A gente já teve a apresentação, defini com vocês alguns princípios, né, algumas regras que a gente não pode querer quebrar aqui. Já apresentei os advogados, as partes, já me apresentei, expliquei o que é mediação. E agora a gente vai definir, né? A gente vai começar com a sessão conjunta, com todos vocês. Cada um vai ter a oportunidade de falar o que quiser, expor os seus fatos, lógico, sempre lembrando dos princípios que a gente estabeleceu. Então, podem ficar tranquilos, né? Todo mundo vai ter oportunidade de falar. Depois, a gente vai para a sessão individual. Lá, cada um vai poder expor também o que quiser falar, vai poder se colocar no lugar do outro, que isso é muito importante. Tentar entender a história de uma outra maneira, né? E começar a buscar na sua cabeça soluções, né? Algo que possa ser bom para os dois, benéfico para os dois. Na fase da negociação, que vai ser logo após, todo mundo vai poder falar, pôr seus pontos de vista, uma proposta que ache melhor, né? E aí vocês vão poder conversar o que pode ser feito. Isso é muito importante para a gente chegar ao último passo, que é a celebração do acordo. Então, eu conto, né, com a ajuda de vocês, para a gente ter uma mediação de sucesso, e eu acredito que isso vai acontecer sim. Então, gostaria de estabelecer essa agenda para a gente seguir e para a gente se situar, tudo bem? Ok. Então tá, então vamos dar início. Você tem alguma dúvida? Querem fazer algum apontamento, alguma coisa? Não. Tudo certo? Posso continuar? Pode. Tudo bem. Então, vamos começar, né, a nossa sessão conjunta. Todo mundo vai ter o seu espaço de falar. Então, vamos começar primeiramente agora com a Jéssica, ela que procurou o centro de mediação. Então, gostaria de ouvir de você, Jéssica, o que aconteceu, que você expõe o seu lado, né, sempre observando as regrinhas que a gente estabeleceu, tudo bem? Pode se sentir à vontade. E a doutora Joyce também pode sentir à vontade para falar sem serem interrompidas, tudo bem? Ok, obrigada. Primeiramente, boa tarde, né? Então, eu tive que procurar o centro de mediação porque eu já trabalho na casa do senhor Christopher há pouco mais de 2 anos. Eu entrei, se eu não me engano, na data do dia 22 de março de 2018. Eu fui recomendada por causa do meu tio, que já é amigo dele de longa data, e a gente já deixou estabelecido algumas funções. Eu trabalharia lá como doméstica, que arrumaria a casa e cozinharia. Nada mais do que isso, que foi combinado. Trabalharia de segunda a sexta, de 7 às 16 horas, faria 1 hora de almoço. No sábado, de 7 às 11 horas. A minha carteira é assinada como doméstica e tinha um salário mínimo. Para mim estava ótimo, perfeito. Eu estudo à noite, faço faculdade, então esse salário é para complementar a minha renda, para me ajudar na questão da faculdade, para me ajudar na questão das minhas contas pessoais. O senhor Christopher tem 2 filhas, ele é divorciado, elas já são até grandinhas, são um amor de pessoa, tem uma afinidade muito grande com elas. Depois de um tempo que eu já estava na casa do senhor Christopher,
foi ficando um pouquinho difícil continuar. Por quê? Eu antes já tinha estabelecido o que eu tinha que fazer, e depois de um tempo ele começou a me pedir alguns favores. Às vezes para levar as filhas na escola, buscar, às vezes para limpar o jardim, às vezes para lavar roupa. Foi aumentando a minha carga horária também, porque ele me pedia às vezes para fazer uma hora extra, porque às vezes ele estava agarrado em algum plantão ou algo assim, e ele não conseguia chegar a tempo do meu horário de saída. Ele pedia para me ficar com as meninas para elas não ficarem sozinhas. Isso foi me prejudicando bastante, porque eu fui perdendo aula, fui perdendo atividades, fui perdendo coisas importantes, a minha vida social eu fui perdendo. Mas assim, eu aceitava porque eu precisava do emprego. Eu tinha medo, eu tenho minhas contas hoje, e o meu medo maior era perder o meu emprego, né? Eu fui aceitando fazer isso, fui aceitando ficar por questão de medo de perder meu emprego. Foi ficando muito cômodo para o Sr. Christopher. Para ele, eu fazia tudo que ele me pedia e nunca reclamava. Embora inúmeras vezes tentei conversar com ele, inúmeras vezes tentei argumentar com ele essas coisas, mas ele sempre estava muito ocupado. Até que um dia eu já estava muito cansada, cheguei nele e falei que queria demissão, queria que ele me demitisse. Não queria pedir a demissão, porque senão eu sairia perdendo algum dinheiro, sairia perdendo meus direitos. E eu não estava errada, porque querendo ou não, ele foi mudando o que a gente combinou de início. Então eu conversei com ele, ele falou que não aceitaria me demitir, só aceitaria se eu pedisse a demissão. Aí eu procurei a doutora Joyce e ela me aconselhou a procurar o centro de mediação para a gente tentar resolver isso. Tudo bem. Doutora Joyce, quer falar alguma coisa? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar os que estão aqui presentes, agradecer pelo comparecimento de boa-fé do senhor Christopher e do seu advogado, doutor André. Eu espero que a gente possa chegar a uma solução justa, né, uma solução pacífica, benéfica para ambos. Eu, como advogada, realmente orientei a minha cliente a procurar um centro de mediação por decorrência da celeridade processual e também em decorrência do vínculo de amizade que foi anteriormente estabelecido entre eles. Então, eu acredito que aqui será um ambiente assim, satisfatório para poder restabelecer essa comunicação entre as partes. Né? Agora que nesse momento, como já foi relatado os fatos por ela, eu vejo que a minha parte aqui é o quê? É expor a minha interpretação jurídica pelos fatos relatados por ela a mim. Então, o que eu observei foi o quê? Que foi caracterizado um desvio, né, e um acúmulo de funções. Eu queria até pedir licença para mim poder estar conceituando esses dois termos, que é o seguinte, que o acúmulo de função, ele é caracterizado pela prestação de serviço adicional de mais de uma função dentro da mesma jornada de trabalho, desenvolvida em favor de um único empregador. Já o desvio de função é quando o empregado, ele exerce outras funções não correlacionadas com a função inicialmente pré-estabelecida e sem que haja o respectivo pagamento de salário. Então, em outras palavras, aplicando essa conceituação no que está acontecendo aqui, relatado por ela, e posteriormente também vai ser comentado pela outra parte, eu encontrei o desvio e o acúmulo exatamente nessas pequenas coisas, como ela levar e buscar as meninas na escola, né? Ela cuidar do jardim, coisas assim que não estava ali no contexto estabelecido inicialmente, né? E o fato dele não pagar essas funções é o que gera essa ilicitude, né? E pagar as horas extras não significa que ele está pagando por essas funções a mais, não é a mesma coisa. Então, o que a gente pode encontrar aqui também é o enriquecimento ilícito por parte dele, o que no caso é vedado pelo nosso artigo 884 do Código Civil. Então, essa situação, ela além de se tornar totalmente um transtorno, né? Essa situação que se acomodou ao decorrer do tempo, a minha cliente ela teve como consequência um aumento de responsabilidade que não lhe cabia, né? E uma excessiva sobrecarga de trabalho, com modo que foi assim, atrapalhou totalmente sua rotina, sua vida social, entre outros. Então, assim, agora, nesse momento, é só isso mesmo que eu queria estar levantando. Tudo bem. Jéssica, você quer falar mais alguma coisa? Não. Doutora Joyce? Tá tranquilo? É isso mesmo? Isso.
Então tá. Então eu vou passar então a palavra para o doutor André, né, e para o Christopher. Podem ficar à vontade, podem falar o que vocês acham, o que aconteceu, né, a história diante dos fatos que vocês têm aí. Pode ficar à vontade. Então, inicialmente eu venho cumprimentá-los e dizer que eu concordo com a Jéssica. Ela desempenhava, sim, tarefas extras para mim, mas como ela mesma disse, foi em forma de favores. Então eu nunca percebi que ela estava sendo prejudicada, pois eu trabalho em diversas cidades da região e ultimamente eu estou tendo muitos plantões. Às vezes eu fico preso no trânsito, por esse motivo eu estou ficando exausto. E às vezes eu nem consigo tirar um tempo sequer só para mim. Mesmo eu cuidando das minhas filhas sozinho, eu preciso da ajuda de um empregado, porque se eu parar meu trabalho, eu não consigo me dedicar para o futuro das minhas crianças. E a Jéssica sempre concordava, ela nunca reclamava com as tarefas. Ela foi a melhor pessoa que apareceu para mim no momento que eu mais precisava. Às vezes meu telefone tocava e era uma emergência. Eu só tinha a Jéssica para ficar com as crianças. Eu sou divorciado e meus pais não moram na cidade. Eu queria ressaltar que quando ela fazia essas horas extras, eu sempre pagava, mas acredito que foi se tornando costumeiro. Eu não quero contratar uma nova empregada. As minhas filhas adoram a Jéssica e eu tenho certeza que ela também adora elas. E como já são 2 anos de emprego, eu não queria que a situação se tornasse desagradável. Eu preciso da minha empregada e com todo o carinho que ela demonstra por nós em casa, fazendo seus afazeres domésticos, como também cuidando das crianças, eu não queria demitir ela. Para complementar a fala do Cristo, primeiro, desejar uma boa tarde a todos que participam dessa mediação aqui, em especial a Jéssica e a sua advogada por dar essa oportunidade de podermos estar aqui juntos com esse objetivo de tentar construir um consenso, que possa vir a se materializar numa solução amigável e definitiva para esse impasse entre a Jéssica e o Cristo, e que a gente possa sair todos aqui satisfeitos. Como já foi dito pelo Cristo, inicialmente, ele ficou descontente e surpreso com a atitude da Jéssica, que acabou por desistir de tentar esgotar com ele todas as formas de tratativa que poderiam ter resolvido essa questão de forma direta e com a pessoa do Cristo, antes de buscar outras alternativas. Mas, enfim, nós estamos todos aqui agora dispostos a resolver todo esse impasse da melhor maneira possível e tentar, como também já foi dito, resgatar de forma respeitosa os vínculos e laços de amizade que existem entre o Cristo e a Jéssica, uma vez que ela é sobrinha de uma pessoa pela qual o Cristo tem muita estima e consideração de longa data. Pois bem, a minha orientação, desde o início, para o Cristo, sempre foi que ele se propusesse a resolver essa questão de forma amigável. E após ouvir a versão, mais uma vez apresentada por ele aqui, e também, agora, ouvir a versão que a Jéssica acabou de apresentar para a gente, eu posso dizer que a solução definitiva para esse impasse é bem possível, visto que durante a fala tanto do Cristo quanto da Jéssica, os dois se apresentaram concordâncias, várias concordâncias em diversos pontos. Eu queria apontar aqui de forma bastante sucinta. Tanto a Jéssica quanto o Cristo, eles concordam que realmente houve a execução de algumas tarefas que eventualmente possam estar descritas na relação inicial redigida do contrato. E esse contrato foi redigido há mais de 2 anos, como eles bem disseram. Isso gera o entendimento de que realmente esse contrato poderia ter sido utilizado a qualquer tempo de modo a satisfazer tanto o interesse do Cristo quanto os interesses da Jéssica. Mas, infelizmente, por razões diversas, isso não ocorreu. Talvez, como a Jéssica disse no início, por receio da parte dela, ou, infelizmente, por falta de tempo ou iniciativa por parte do Cristo. Mas o fato é que os dois concordam que as tarefas
que a Jéssica nunca reclamou diretamente ou de forma decisiva em relação às tarefas que ela executava, nem tampouco em relação ao salário que ela recebia. Isso foi declarado tanto por um quanto por outro. Outro ponto também que ambos concordaram aí é que nunca houve atraso no pagamento do salário da Jéssica. Todas as horas trabalhadas a mais, né, tanto diariamente ou semanalmente, foram pagas rigorosamente a título de horas extras, o devido abono de 50% da hora dia, conforme a lei determina. E, de uma forma geral, para resumir e concluir aqui, ambos também compartilham da premissa de que tanto a Jéssica, durante esses 2 anos, foi uma excelente empregada, assim como o Cristo também sempre foi um excelente patrão, nunca faltando, nunca deixando de cumprir as suas obrigações aí contratuais. Mas ocorre então, gente, o que parece que ambos discordam apenas aqui da forma como está sendo o desfecho e o fim dessa relação contratual entre os dois. E parece que está bem claro também que a Jéssica, né, apesar do Christopher ainda precisar dos seus trabalhos, mas parece que a Jéssica não está mais satisfeita com o emprego e ela pleiteia o encerramento do contrato. E que o Christopher está muito decepcionado por esse pedido ter ocorrido de forma tão inesperada e de modo a causar surpresa, uma vez que a Jéssica nunca lhe relataram nenhuma satisfação com esses afazeres domésticos. Dito isso, gente, analisando tudo o que foi relatado aqui pela Jéssica, quanto ao Christopher, se verifica que não houve nenhuma lesão ou nenhuma falta grave cometida de forma deliberada ou mesmo descumprimento de cláusula contratual, nem pela Jéssica, nem pelo Christopher. Apenas houve um desentendimento entre os dois, provocado talvez, como já foi dito aí, por um mero receio entre ambas as partes, prejudicou o diálogo deles e culminou em todo esse descontentamento. Mas nada ocorreu de forma de má fé por nenhuma das partes, tudo pode ser resolvido aqui sim por meio de um acordo. Eu penso que não se pode inventar aqui, então, de forma alguma, a ideia de que possa ter ocorrido qualquer forma de enriquecimento ilícito por parte do Cristo nessa relação. Nem muito menos qualquer forma de prejuízo em face da Jéssica, nem de ordem financeira, muito menos de ordem moral. Visto que em momento algum, durante a vigência do contrato de trabalho, nem tampouco após esse entendimento entre os dois, o Christopher, em momento algum, se negar a cumprir qualquer uma das suas obrigações, não aquelas previstas no contrato de trabalho, mas como também aquelas determinadas pela legislação trabalhista. Dito isso, gente, meu cliente, uma vez que a Jéssica passou a demonstrar que estava insatisfeito e que não mais queria continuar no trabalho na residência do Cristo, ele apenas informou a ela que deveria requerer formalmente o pedido de dispensa, para que ele pudesse dar baixa na carteira de trabalho dela. Simplesmente isso. Para finalizar, então eu verifico que esse é o meu entendimento, o resumo de tudo, o entendimento tanto da minha parte quanto da do Cristo. Mas, vendo a boa-fé de ambos aqui, presentes nessa mediação, eu acho que a gente pode resolver aqui sim, estamos dispostos a resolver da melhor forma possível, tanto o Cristo e também que possa atender os interesses da Jéssica, por meio de um acordo, por meio dessa mediação orientada pela nossa mediadora aqui presente. Christopher, quer complementar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Jéssica, doutora Joyce? Não. É isso mesmo? Então tá, gente. Eu vou retratar a situação do jeito que eu entendi. Vocês me corrijam se eu estiver errada. Isso é muito importante, né, no decorrer da nossa mediação. Então, eu conto com a ajuda de vocês para me corrigir se tiver alguma coisa que esteja equivocada, tá bom? Pelo que eu vejo, né, a Jéssica, ela sempre trabalhou, faz 2 anos, né, já, sempre trabalhou gostando muito do serviço dela, né, gosta ainda muito das crianças, da família do Christopher, só que ela se sentiu sobrecarregada, né, e isso começou a afetar a vida dela privada, a faculdade, e ela não se sentiu satisfeita, né, e às vezes por alguma coisa que aconteceu, algum erro de comunicação, os dois não conseguiram conversar, né? E chegou ao ponto que está hoje, né?
ela querendo que fosse demitida, que não perdesse os direitos dela trabalhista, né? E o Christopher, por outro lado, valoriza muito o trabalho da Jéssica, né? Sabe que realmente ela é importante para a família, né? Que ela faz um trabalho muito bom e por isso, talvez até por medo, né, de perder ela como empregada da sua casa, talvez não deu o devido espaço para ela falar, adiou isso e virou essa bola de neve. E a gente pode ver que teve um erro de comunicação, uma dificuldade no diálogo. Então, eu queria tentar esse ponto, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado, mas é isso que eu percebi, né? Se vocês quiserem incrementar alguma coisa, falar alguma coisa, pode se sentir abertos. Mas eu acredito que aqui o que a gente tem que reforçar e o ponto que a gente tem que frisar é o diálogo. Então, eu queria contar com a compreensão de vocês, né? Agora a gente vai para outra parte, né, da nossa mediação, que é a sessão individual. Eu gostaria muito que a gente trabalhasse nesse ponto do diálogo, da comunicação, que o que eu vejo aqui é que não existe realmente a má-fé, né? Não existiu nenhum sentimento assim, negativo, alguma coisa que o outro fez por mal. Então, eu acho muito importante a gente frisar nisso, se vocês concordarem, para tentar resolver o conflito. Tudo bem? Sim, ok. Então tá. Então, vamos continuar. Nós vamos agora para a sessão individual. Vou começar agora com o Christopher, né? Porque a gente já começou com a Jéssica. Para ser uma sessão bem imparcial mesmo, né? Então, eu sei, Jéssica, que o tempo lá fora, esse tempo que você vai ficar longe, parece demorar um pouquinho, mas você vai ter a mesma oportunidade, tá, de conversar, eu, você e a doutora Joyce. Então, pode ficar tranquila. Demora de 5 a 7 minutinhos, mais ou menos, e daqui a pouco eu te chamo aqui novamente, tudo bem? Ok. Tudo bem, então. Christopher, doutor André, vamos dar início aqui, né, à nossa sessão individual. Como eu falei anteriormente, gostaria de focar nesse ponto do diálogo também. Me corrija se eu estiver errada, mas eu vejo que a relação de vocês sempre foi muito boa, né? Vocês sempre mantiveram uma relação de amizade, não é isso? É isso mesmo. E que você considera muito o trabalho que ela faz na sua casa. E eu vejo que foi realmente um erro, assim, talvez de diálogo, né, pela correria, talvez. Eu queria que vocês me explicassem, né, o que aconteceu, o que você acha que poderia ter acontecido de diferente, que poderia você ter mudado, o que aconteceu? Então, eu não queria que ela pensasse que eu não dei atenção para ela, pois mesmo ocupado, viajando para várias cidades, eu dou atenção para os problemas em casa. Eu só quero o melhor para minha família e, sobretudo, para as minhas filhas. Eu percebo agora, através dessa mediação, como ela mesma disse, ela estava muito sobrecarregada. E eu também estava, sabe? A gente pode ter falado coisas que a gente não queria ter falado um para o outro. Por exemplo, o fim do nosso contrato. Mas ela deveria ter me dado uma explicação razoável de como melhorar antes mesmo de recorrer ao judiciário. E sem que desejasse essa demissão, pois eu preciso de uma pessoa de confiança que cuide das minhas filhas quando eu estiver trabalhando. E eu quero que ela seja essa pessoa, não só pelas boas referências que eu recebi por indicação de um amigo, mas também porque nesses 2 anos de convivência, ela foi muito afetuosa com as minhas crianças. O que me chateou mesmo foi ela ter vindo procurar, né, a mediação, o judiciário, antes mesmo de ter tentado chegar a um acordo verbalmente entre nós. E ao que me parece, demonstra que ela não quer mais o emprego, de forma alguma. Mas ela diz tanto precisar do dinheiro para pagar as contas dela. Isso nos deixa num impasse. Eu ainda quero ela como minha empregada. Então, deixa eu te explicar uma coisa melhor, que talvez tenha me deixado passar direto, mas a mediação, aqui no caso, a gente está numa mediação extrajudicial, então a gente vai tentar resolver o conflito aqui para não chegar ao judiciário, tudo bem? Então, eu queria estabelecer esse ponto, porque caso você tenha ficado também chateado por conta disso, então
eu acho que é bom frisar isso, que a gente está numa mediação extrajudicial, né? Em que não, aqui, se você não chegar a um acordo, aí sim você vai, não sei o que vai acontecer, se ela vai procurar o âmbito judiciário, mas gostaria de frisar isso, tudo bem? Tudo bem. Você acha que você poderia ter feito alguma coisa diferente, que deixasse ela menos chateada? Então, igual eu te falei, eu tô passando por coisas ruins no meu serviço, então eu tô tendo muito pouco tempo para poder conversar. Mas eu queria muito ter conversado com ela direito sobre isso. Eu acho que esse foi o impasse que a gente teve, a falta de tempo. Tudo bem. E o que você acha que você poderia ter feito assim para melhorar esse momento de vocês, né, que foi complicado? Então, eu deveria ter conversado com ela. Quando ela precisou de mim, deveria ter conversado com ela. Eu queria que agora você se colocasse no lugar dela, né? Ver o que você poderia ter feito que ela gostasse, né? O que poderia ter mudado essa situação. Como que você acha que ela ficou, né, também, ao tentar conversar contigo e não conseguir, ou pelo que ela expôs, quando teve mais afazeres. O que você acha sobre isso? A gente poderia ter conversado melhor sobre mudar o serviço dela somente para empregada, ou deixar só cuidando dos meus filhos quando eu precisasse, né? Tudo bem. Eu Doutor acredito que André, ela quer ficou falar bem alguma chateada coisa? mesmo. Sim, Doutor doutor, André. só para complementar, verifica que, né, por essa fala do Christopher agora, assim como da Jéssica, que a relação dos dois, na verdade, sempre foi bastante próxima e muito pouco formal. Pelo próprio ambiente de trabalho que a Jéssica trabalhava, que é, né, um ambiente domiciliar e até íntimo, né, da família do Cristo, foi se desenvolvendo aí a problemática, mas fato é que o contrato ele era muito simplório, um contrato muito recente, transcrito há 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos atrás, e o objeto dele muito generalista, que incluía cozinhar e manter a arrumação da casa. Manter a arrumação da casa num local onde tem crianças, e a Jéssica sabia que ele tinha crianças, né, acaba que engloba também essa parte, né? E as atividades foram evoluindo ao longo do ano, dado a intimidade e a proximidade do relacionamento, tanto do Cristo com a Jéssica, mas sobretudo da Jéssica com as crianças. E as coisas foram evoluindo, mas como foi verificado, não houve uma fé da parte de ninguém. O Cristo nunca se indispôs com a Jéssica, em momento algum recusou nenhum direito a ela, sempre, né, houve boa vontade dele nesse sentido. E o que se figura aqui é que realmente ele só ficou surpreso da Jéssica não ter tentado realmente esgotar todos os meios. Poderia até, inclusive, dada a amizade que ele tem com o tio dela, poderia ter até convidado a participar dessa situação toda, mas ele foi surpreendido pela ter trago essa questão da mediação sem antes avisá-lo, né? Quem nos convidou foi a advogada dela. É isso. Tá. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Pode se sentir à vontade, tá? Para esclarecer alguma coisa, colocar mais algum ponto. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá. Eu gostaria de agradecer, então, a colaboração de vocês. Vejo que vocês estão muito dispostos, né, com a mediação. Apesar do impasse, eu vejo que vocês estão muito comprometidos, né? Estão ouvindo um ao outro, estão expondo os fatos, valorizando a fala do outro. Então, isso é muito importante, né, para a reunião da mediação. E se continuar assim, que eu espero que continue, com certeza vai chegar ao êxito, ao sucesso, e vai ter um acordo benéfico para os dois, tudo bem? Tudo bem.
Então, agora eu gostaria de pedir que vocês esperem, né? Um pouquinho, eu vou conversar com a Jéssica e a doutora Joyce. E vai ser uns 5 por 7 minutinhos, mais ou menos. Eu sei que o tempo lá fora parece demorar um pouco mais, mas é necessário, não precisa ficar ansioso. Todo mundo tem um tempo para falar e logo, logo a gente volta. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Doutora Joyce, Jéssica, estamos de volta. Aqui é a nossa, agora, a sessão individual, né? Gostaria de falar com vocês sobre alguns pontos, né? E agradecer, primeiramente, né, a contribuição de vocês. Estou vendo que vocês estão bem dispostas, né, a um acordo. Isso é muito importante, né? Estão ouvindo sem interromper, a escutativa valorizada. Isso é muito importante, né? Que o outro se sinta valorizado, se coloque no lugar do outro. Então, aqui a gente vai continuar com a nossa sessão. Vou falar alguns entendimentos, vocês vão me corrigir se eu estiver errada. Eu queria focar no ponto do diálogo, tudo bem? Ok. Eu conversei agora, né, com o Christopher e ele relatou, né, que valoriza muito seu serviço, que ficou inseguro mesmo em saber que talvez você quisesse sair, né, que ele trabalha muito e que realmente pediu vários favores e isso pode ter te sobrecarregado, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O que te deixou chateada, o que você acha que poderia ter feito diferente, né? Ele me relatou também que poderia ter te ouvido, que isso seria melhor. Tem alguma coisa que você queira pisar? Pode ficar à vontade. Então, como eu já tinha dito anteriormente, diversas vezes eu tentei conversar com ele. Tentei expor isso, que eu já estava ficando cansada, que estava atrapalhando. Eu tentei inúmeras vezes, mas sempre ele estava correndo. Ou ele tinha chegado de um plantão e eu estava saindo correndo para tentar pegar alguma aula, ou então eu chegava muito cedo e ele já tinha saído, a gente se encontrava no portão, oi, tchau e pronto. Então não tive como conversar com ele. Inúmeras vezes tentei isso. E quando eu fui conversar, eu já estava realmente muito esgotada, já estava muito cansada, eu já tinha esgotado todos os meus limites. E querendo ou não, vai acumulando o trabalho, a faculdade, a vida pessoal, e a gente vai se esgotando, já vai ficando cansada. Eu não gostei dele não ter pensado em mim em nenhum momento. Ele citou que estava cansado, que estava trabalhando muito, que sempre quando estava ocupado era uma emergência que ligava, alguma coisa assim. Mas eu também estava, eu também tenho minha vida pessoal. Então, em momento algum, ele pensou muito em mim. Ele pensou mais nele, pensou mais no serviço dele. Não que ele não esteja errado, mas eu também tenho minha vida. Então, assim, o que me chateou foi exatamente isso, ele não ter conversado comigo. Se ele, às vezes, antes perguntasse assim, olha, oi, tá tudo bem com você? Como que tá acontecendo? Ou até mesmo as filhas dele, talvez elas iriam se queixar disso. Elas poderiam ter percebido como eu estava. Mas ele, em momento algum, se preocupou. Como ele falou, ele estava preocupado em garantir um futuro para as filhas dele. Mas o meu futuro eu estava deixando de lado para cuidar da casa dele. Isso foi me deixando muito cansada. Você acha que tem algum impedimento que esteja atrapalhando aí vocês chegarem a um acordo, de vocês terem conversado antes de chegar até aqui, né, na mediação? Então, se a gente tivesse conversado antes, a gente não tinha chegado aqui. Hoje, aqui na mediação, o fato da gente estar expondo os dois lados, eu acredito que não vai haver nenhum impedimento, que não vai atrapalhar em nada. Mediadora, queria pedir licença para comentar essa pergunta que você fez para minha cliente. Pode ficar à vontade. Eu sei que no caso aqui o foco é ela relatar os fatos, mas não, pode fazer ficar à uma vontade. observação, o que eu acho que foi como causa de impedimento para eles poderem chegar num consenso foi exatamente o que está acontecendo um pouco aqui, que eu percebi nos comentários do advogado, até mesmo nos comentários do senhor Christopher. Eu acho que falta um pouquinho a clareza da realidade, eles estão distorcendo um pouquinho o que realmente aconteceu. É não querer enxergar os fatos,
é olhar simplesmente para a situação dele, foi o que a minha cliente comentou, ele está preocupado com o futuro dele, né? Ele está preocupado com a situação dele, com os horários dele. É querer olhar muito para si e não olhar para o próximo, não olhar a situação dela. Então, isso eu acho que está distorcendo um pouco a realidade, um pouquinho. É o que eu acho, eu acredito que é o que eu acho que está faltando para eles enxergar a situação com total clareza. Jéssica, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só isso. Eu acho que seria muito importante aqui para a sessão fazer uma segunda sessão individual, né? Se vocês trouxeram alguns fatos aqui, algumas coisas que eu acho que seria interessante debater com eles. Vocês veem algum problema? Posso fazer isso? Não, pode. Tem alguma coisa que vocês comentaram aqui que eu não posso falar com eles? Não, nada. Pode falar qualquer coisa. Tá. Teria mais algum outro ponto? Alguma coisa que vocês já trouxeram? Alguma proposta? Alguma coisa que vocês querem que eu introduza para eles? Alguma coisa nesse sentido? Eu até trouxe uma proposta de acordo, eu não sei se esse é o momento ideal já para apresentar e fica a seu critério. Então, eu posso, né, começar a introduzir esse assunto para eles ao final, assim, da sessão individual, da segunda, a fase para vocês conversarem sobre isso e entrarem em um acordo mesmo seria na negociação. Mas se a senhora achar que for cabível, eu posso começar a introduzir. Eu gostaria então de passar, aproveitar esse momento aqui para mim passar essa proposta para você. Se você quiser já levantar o assunto com eles, fica a seu critério, né? Porque, a meu ver, eu estava buscando uma proposta que promovesse algo justo, né? Que preservasse os direitos da minha cliente e não desrespeitasse os direitos trabalhistas dela, que é muito importante aqui a gente observar os direitos trabalhistas do hipossuficiente, que no caso é ela. Então, a minha proposta seria o seguinte, eu vou até ler aqui, porque peço até licença para me ler aqui, seria que ela receberia metade do aviso prévio, se ele for indenizado, ela pagaria, o Christopher, no caso, pagaria uma multa de 20% sobre o FGTS, as demais verbas trabalhistas, como os dias trabalhados, o 13º, férias, as férias vencidas e proporcionais, né? Elas continuariam sendo pagas integralmente. E a minha cliente, ela teria direito ao saque de 80% do FGTS. Foi a proposta que eu consegui ver, que não fosse assim uma proposta absurda para ele, né? E também que não respeitasse os direitos que ela tem. Não, tudo bem. Então eu vou chamá-los, né? E eu vou começar a introduzir esse assunto. E depois você pode explicar para eles com maiores detalhes, tudo bem? Ok. Então tá, obrigada. Eu vou chamá-los então. Estamos de volta aqui agora. Eu resolvi fazer uma segunda sessão individual. Eu acho que vai ser bastante importante. Pelo que vocês me relataram, pelo que a doutora Joyce e a Jéssica me relataram, eu achei importante, porque pelo que eu vi aqui, o que faltou foi diálogo, né? Apesar de vocês terem uma boa relação, vocês não manteram contato, né? Não falaram o que estava acontecendo, não imporam limites, e isso foi muito ruim para a relação de vocês. Então, eu gostaria de voltar aqui, né, com o Christopher, com o doutor André, explicar para vocês o motivo. Vocês concordam dessa segunda sessão? Eu acho que seria importante. Concordo. Sim. Então tá. Eu queria começar, né, falando que eu já conversei com a doutora Joyce e com a Jéssica. Elas também se mostraram bastante abertas, assim como vocês. Então isso é muito importante, gostaria de agradecer. E falar que, inclusive, elas têm uma proposta de acordo, já queria introduzir, né? Elas falaram que iria ser benéfico, né, para o Christopher e para a Jéssica. Na negociação, ela vai apresentar para vocês, mas eu gostaria que vocês já ficassem com a cabeça aberta, né? E queria também falar sobre alguns pontos, né? Que eu vi que a Jéssica falou, que ficou chateada, que tentou te procurar diversas vezes e não teve êxito, não conseguiu falar com você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Também elas apresentaram que você não se colocou no lugar dela, né, como estudante, só viu o seu lado.
Eu gostaria que você falasse sobre isso e também se colocasse no lugar dela, né? Nesse momento de fala. Pode ficar à vontade. Então, como eu tinha dito, aí faltou um certo diálogo mesmo. Mas, como eu estou tendo tão pouco tempo para conversar, eu acho que ela foi muito precipitada em ter vindo direto aqui, sem a gente ter mesmo conversado, entendeu? Mas eu aceito as alegações dela. Eu confirmo que a gente não teve um certo diálogo, que ela me procurou várias vezes, tá? Mas eu acho que a gente deveria ter colocado a cabeça para esfriar um pouco antes de ter chegado onde está agora. Mas agora, após a sessão conjunta, né? Isso que eu te relatei, você consegue entender melhor o lado dela, né? Consigo sim. Isso é muito importante, né? Eu vejo que existe, né, um sentimento de amizade entre vocês, que vocês não querem perder isso, e por isso a reunião de mediação é importante, né? Ela visa, através do diálogo, resgatar isso, né? Antes de entrar com um processo judicial. Então, acho importante frisar isso, né? Gostaria de agradecer mais uma vez a colaboração e passar a palavra para o doutor André, se quiser complementar alguma coisa. Não, doutor, eu acho que já está bem esclarecido tanto da nossa parte, quanto também o Tá que a gente escutou, tranquilo? a gente já está bem a parte de tudo que está acontecendo. Tudo bem. Então, vocês estão abertos, né, para um acordo, para um diálogo? Sim. Posso passar Sim. isso para ela? Tem alguma coisa que a gente conversou aqui que eu não posso passar para elas? Porque depois eu vou chamá-las novamente, vou expor alguns fatos, né? A gente vai conversar e depois que a gente vai para a negociação. Então, tudo que a gente comentou aqui, eu posso falar com ela ou tem alguma coisa que você não queira que eu fale? Pode falar com ela tudo sim. Então, não tem nenhum ponto. Não. Querem acrescentar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade, gente. Não, acho que da nossa parte está ok. Não, tudo bem então. Então, gostaria de pedir para vocês aguardarem um pouquinho. Vou chamar a Jéssica e a doutora Joyce novamente. Vai ser rapidinho, viu? Aí depois a gente já vai passar para a negociação e a doutora Joyce vai poder apresentar a proposta para vocês melhor. Doutora Joyce, Jéssica, acabei de conversar com eles, né? Falei sobre o acordo que vocês queriam propor, né? Eles se mostraram bastante abertos para ouvir, isso foi bem interessante. Falei sobre o fato da Jéssica ter se sentido desvalorizada, né? Ele realmente viu que isso poderia ter acontecido, ele passou despercebido, talvez pelo erro de comunicação de vocês, né? Você tentou falar com ele, ele falou que realmente aconteceu isso. E agora eu queria falar com você também, né? Para se colocar no lugar dele, né? Entendendo que ele também se colocou no seu lugar, né? E ver o que poderia ter feito diferente, o que você acha que poderia acrescentar mais. Sim, eu concordo que ele é uma pessoa ocupada, que por diversas vezes ele estava ocupado. Nunca foi um ruim patrão. Ele sempre foi muito bonzinho, sempre pagou em dia, ele sempre esteve presente para as filhas dele, mas no momento que eu precisei, ele já não estava. Entendo a posição dele, mas não acho justo. Me colocando no lugar dele, entendo. Então, foi realmente a falta de diálogo, né? De ambas Sim. as partes, né? Não foi por maldade, nem pela sua parte, nem por ele, né? Ambos, tanto que você trabalhou lá durante 2 anos, né? Tinha uma relação muito boa com a família. Então, eu acho que foi o fato aí foi o diálogo, né? Tanto que você não conseguia falar com ele, ele ficou também inseguro com isso, não queria perder, né, sua figura dentro da casa, que ajudava muito ele. Então, eu acho que esse é o ponto, né, que a gente pode estabelecer aqui.
Sim, sim. O que me chateou foi isso, a falta de diálogo, ele não ter pensado em mim. Entendo o que ele quer o melhor para as filhas dele, que pai não quer o melhor para as filhas. Mas o que me deixou bem chateada foi ele não ter pensado em mim um pouco. Uhum. Mas agora olhando por esse ângulo, né, que ele explicou, você consegue entender melhor que talvez ele não quisesse, não achasse que estivesse fazendo alguma coisa errada, como ele diz, né? E sim, como ele via você como uma figura amiga da família, né? Talvez isso tenha Uhum. pesado. Sim, sim, concordo. Agora deu uma ampliada, né, no pensamento. Sim, Deu para ver que foi um erro de comunicação, né? Doutora sim. Joyce, quer colocar mais alguma coisa? Algum Não, eu posicionamento? queria comentar que eu acho importante esse comentário que você está fazendo aqui agora, porque Uhum. faz a minha cliente, no caso, como você até já fez a mesma, acredito, né, que você fez a mesma pergunta para ele também, faz eles refletirem para uma situação futura. E caso eles passem por isso de novo, talvez nem aqui mesmo eles vão precisar estar, né? Não falo assim, ele com ela ou ela com ele, mas eu falo assim, às vezes numa outra situação bem parecida, às Sim. vezes eles nem precisam chegar ao ponto até mesmo de uma mediação, porque já passou por essa situação aqui, refletiu e aprendeu e eu poder levar isso para frente, para levar isso para a vida, né? É bastante interessante essa reflexão que você fez aqui. Não, eu acho isso muito importante, né? Sempre frisar isso, porque o diálogo é a nossa melhor ferramenta, né? Com ele a gente consegue resolver vários conflitos e às vezes isso falta mesmo, né, na correria do dia a dia. E eu acho isso muito importante, que é restabelecer a amizade de vocês, né? Mesmo que talvez vocês encontrem uma solução que separe vocês, né, de estar trabalhando lá, que você não possa trabalhar lá, mas que continue a amizade. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? Que vocês encontrem uma solução que seja boa para os dois, né? E restabeleçam esse laço. Isso é muito importante. Sim, inclusive, eu não quero perder o contato com as filhas, porque eu criei um vínculo muito forte com elas. Como ele é amigo do meu tio, eu não quero que isso prejudique a amizade deles, quero que isso mantenha, que isso prossiga. Quer acrescentar mais alguma coisa, doutora Joyce? Não, só isso mesmo. Então, eu vou chamá-los, né, para a gente entrar agora na fase da negociação. Aí, vocês poderão, né, expor a proposta de vocês melhor, conversar. É um momento muito importante e eu conto com a contribuição de vocês novamente. Bom, gente, a sessão está evoluindo muito bem, né? Gostaria de agradecer a cada um de vocês. Vejo que vocês estão bem empenhados, né? Respeitam todas as regras que a gente colocou, né, no início da mediação, ouvindo o outro, se colocando no lugar do outro. Vejo também, me corrijam se eu estiver errada, que vocês conseguiram entender o lado do outro, né? O que estava acontecendo, que talvez o diálogo, né, tenha sido a principal fato que deixou vocês descontentes, né? A insegurança, não estabeleceram limites, não conversaram, não colocaram os pingos nos is, né, como falam. Então, eu acho que esse foi o maior problema. Não quer dizer que vocês não gostam do outro, tanto que vocês têm muita afinidade, muito afeto pela família, um do outro, tem um laço de amizade, né? Tem o tio da Jéssica, inclusive, né, com um ponto em comum. Então, eu acho muito importante restabelecer esse laço novamente, né, e deixar essa situação de lado. O acordo seria incrível, né, a gente chegar a ele. Eu acredito que vamos chegar a um acordo, porque vocês seguiram todos os passos, se mostraram abertos ao diálogo, e isso é muito importante. Então, eu queria agora, né, falar com vocês que estamos na etapa da negociação. Nem eu, nem a doutora Joyce, nem o doutor André podemos chegar a uma conclusão sobre isso. Porque agora na mediação, vocês mesmos que têm que encontrar uma solução que seja boa para os dois, né? O ganha-ganha. Inclusive, a doutora Joyce e a Jéssica trouxeram uma proposta. Gostaria que vocês debatessem, né? E ver o que for melhor para vocês. Que esse é o nosso intuito
Quero que todo mundo saia ganhando aqui, né? Que chegue a um acordo que seja benéfico para ambos. Então, escutar com atenção, né? Falar o que concorda, o que não concorda, que isso é muito importante. E agradecer pelo comprometimento de vocês, né? Acredito sim que vocês vão chegar a um acordo, que esse é o nosso objetivo, né? E que não precisem recorrer ao meio judicial. Ok. Seguindo aí o que a mediadora falou, numa conversa particular com a minha cliente, eu apresentando os fatos jurídicos para ela, eu pude chegar a um acordo, né, a uma proposta de acordo, né, correção, uma proposta de acordo, onde ela foi totalmente adepta à proposta. Então, eu gostaria de apresentar essa proposta para o senhor Christopher e o seu advogado para poder estar orientando se é uma proposta viável ou não. A minha proposta seria que, se o aviso prévio ele for indenizado, que no caso ela receberia metade dele. O senhor Christopher ele pagaria 20% da multa referente ao FGTS. As demais verbas trabalhistas, como os dias trabalhados, o 13º, férias vencidas, férias proporcionais, elas continuariam sendo pagas integralmente, e a minha cliente ela teria direito ao saque de 80% do FGTS. Então, eu estava conversando com o Dr. André, fora da sessão, e ele mencionou que poderia ocorrer essa proposta. Ele me disse também que ela é bem benéfica para nós dois, para mim e para a Jéssica. Então, eu estou de acordo com essa proposta. Doutor André, quer falar alguma coisa? Sim, a conversa que eu tive com o Cristo e sobretudo, assim, da parte dele, houve, antes de tudo, a iniciativa de entrar, sim, no acordo, de modo que a Jéssica não saísse chateada de toda essa história, de toda essa situação, ela saísse satisfeita com ele, de modo que eles pudessem manter, antes de tudo, também a relação e o vínculo de amizade que eles sempre tiveram, sobretudo em relação ao tio dela, e está satisfatória a proposta apresentada por ela, uma vez que ela vai receber tudo que é direito dela realmente, e naquilo que poderia ser discutido a nível de judiciário, em termos da multa em relação ao FGTS, ao aviso prévio, está sendo aí, da parte dela, está vindo aí, ela está abrindo mão de 50% de tudo isso. A multa seria, caso viesse a ser demandado no judiciário e ela tivesse êxito na ação judicial, poderia vir aí a multa de 40%, ela está abrindo mão de 20%, de metade. Está propondo, então, o pagamento de 20%. E o que poderia ser o pagamento integral do aviso prévio, dos 30 dias, um pouquinho a mais, dos 100%, ela está abrindo mão também de metade disso, e o Cristo só vai ter que arcar, então, com 50% do aviso prévio. Está ficando bastante satisfatório para o meu cliente, de modo que seja também aqui preservado a relação de amizade entre eles, e de modo que está muito exitosa essa proposta, de modo a gente encerrar toda essa questão, todo esse impasse entre os dois. Então, esse vai ser o acordo, todo mundo concorda, vai ser benéfico para todo mundo? Sim, concordo. Da nossa Então, parte, sim. Posso registrar isso, então? Pode. Christopher? Sim, concordo. Então, tá bom. Ficou bom para todo mundo, então? Sim. Sim. Então, eu vou registrar isso. Agora, já que vocês chegaram, né, a um acordo, reduzir isso a termo, né? Gostaria de agradecer a contribuição de vocês. Esse acordo vai ser reduzido a termo. Se estiver tudo certinho, vai ser homologado pelo juiz. Gostaria de agradecer a colaboração de vocês. Vocês se mostraram muito abertos ao diálogo. A gente bateu no ponto, na tecla da comunicação, né, que foi o que faltou várias vezes na relação de trabalho de vocês. E eu espero que vocês levem isso, né, em todos os sentidos da vida de vocês, que a comunicação é a melhor coisa a se fazer, né? Fico feliz que tenham buscado a mediação para resolver esse conflito, porque ela é um meio muito mais rápido, né, que preservou a amizade de vocês restabeleceram o laço.
chegaram a um acordo que foi bom para ambos, né? Teve a agilidade, não demorou, né? Eu entendo que é difícil, todo mundo tem seus afazeres, é complicado sair de casa, mas vocês vieram aqui, né? E dedicaram um tempo para isso, e isso fez total diferença na mediação. Vocês contribuíram muito, ouviram o outro, valorizaram a fala do outro, não esconderam nada, né, um do outro. Então, isso foi muito importante. Eu gostaria de parabenizar vocês e agradecer também. Fico muito feliz que as minhas expectativas foram as melhores e se concretizaram, né? Vocês chegaram a um acordo benéfico e eu fico muito feliz com isso. Eu queria agradecer também, aproveitando, o senhor Christopher. Fico muito feliz que a nossa relação de amizade tenha continuado. Feliz por eu poder ter a amizade das filhas, em qual eu valorizo muito. Queria agradecer também a minha advogada Joyce, que ela buscou o melhor não só para mim, mas também para o senhor Christopher. Agradecer também ao senhor André, que também auxiliou bastante ele, e você também, mediadora, que nos ajudou a chegar a um consenso que foi bom para ambas as partes. Eu gostaria até de trazer em reflexão aqui o que eu já tinha falado na sessão individual com a Jéssica e com você, mediadora, que eles possam ter essa decisão aqui hoje, essa conversa, esse diálogo, como parâmetro para eventuais conflitos que possam surgir no futuro, né? Eles possam tirar proveito desse acordo aqui que chegou aqui agora, para quando for num futuro, se ocorrer uma situação parecida, eles saberem como lidar com isso, né? Para às vezes não chegar nem ao ponto que chegou aqui agora. Assim, não foi um ponto ruim, claro, mas para às vezes nem precisar chegar até aqui, né? Para servir como exemplo. E eu gostaria de agradecer a minha cliente por ter me convidado para estar aqui com ela hoje. Gostaria de agradecer ao senhor Christopher, que foi muito receptivo, ao doutor André, que acompanha ele, e a você, mediadora, por ter nos auxiliado aqui nessa conversa. Obrigada. Gostaria de agradecer primeiramente ao doutor André, que disponibilizou seu tempo para me ajudar nessa mediação. Agradecer a Jéssica por a gente ter resolvido esse impasse, a doutora Joyce e a doutora Chayane. Também, para encerrar, gostaria de dar o meu muito obrigado pela disposição de todos vocês, em especial aí agradecer o convite da doutora Joyce, advogada da Jéssica, da gente ter essa oportunidade de poder discutir essa situação aqui de forma extrajudicial, sem nos desgastarmos mais com uma demanda de judiciário, custosa, demorada, onerosa, e agradecer o empenho tanto dela, mas sobretudo da Jéssica, em poder abrir mão um pouco do que ela achava de direito, para a gente poder chegar a esse acordo. E foi muito razoável, foi muito bom para o meu cliente, parece que ela ficou satisfeita, e então foi muito bom para todos nós. Muito obrigado a todos, então, sobretudo a mediadora, que colaborou de forma bastante imparcial e de forma bastante decisiva para que esse acordo se concretizasse. Muito obrigado. Alguém queria colocar mais algum ponto? Não. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todo mundo. Fico muito satisfeita com o resultado, né? O famoso ganha-ganha. E dar essa sessão por encerrada. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.